Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vocês estão bem? Amém. Graças ao bom Deus. Por gentileza, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus. Quando você encontrar o Evangelho segundo escreveu Mateus, por favor, procure o capítulo de número 6. E quando você encontrar o capítulo de número 6, por favor, procure também o verso de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 5. Enquanto os irmãos procuram o texto bíblico, eu quero agradecer a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Estou muito feliz de poder retornar a esta casa. Quero pedir já desculpas ao nosso atraso. Estava trânsito, irmão, Jesus amado, mas Jesus permitiu que eu e Raquel chegássemos em paz. Trago a saudação aqui do meu pastor Salatiel Felipe, ali do setor 17, Parque São Lucas. Estamos aqui debaixo da bênção de Deus e também debaixo da bênção do nosso pastor. Saudação ao pastor Ivan, à irmã Silene, Deus abençoe, ao Carlos que revejo, ao Luiz, ao Erivelto. Erivelto é meu concorrente, mas nós estamos dando glória a Deus junto. Fora, aqui não, aqui nós somos irmãos em Cristo. Graças a Deus por isso. Acharam o texto bíblico? Bom, diz assim, o título, como se deve orar? E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Verso 8. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orareis a teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades, antes que lhes peçais. Verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém. Dá para você glorificar a Deus por essa palavra? Deixa eu fazer algumas observações iniciais. Esse texto é o texto complementar sugerido por vocês através da inspiração do Espírito Santo, que é o texto complementar ao texto de 2 Reis 4:4, que fala sobre o secreto. Mateus capítulo 6 é um texto conhecido dos irmãos, a oração dominical, a oração do Pai Nosso. Então, todo o capítulo 6 é de conhecimento dos irmãos. Então, é um texto conhecido. Mais uma vez, digo, é um texto conhecido. Não vou pregar nada de novo, não vou pregar nada daquilo que os irmãos já não conhecem. Eu vou fazer questão de usar o texto bíblico conhecido para que os irmãos também se encontrem na mensagem que o Senhor colocou na minha mente e no meu coração. Só que para eu falar do capítulo 6, eu preciso fazer uma junção do contexto. Eu preciso explicar para os irmãos o contexto geral e o contexto mais imediato aqui desta oração, para que os irmãos, quando chegarem nas palavras de Jesus, já tenham se ambientado com o que o Senhor Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos e aos seus ouvintes. Detalhes são importantes neste texto, então eu vou também me ater a um pouquinho aos detalhes das palavras de Jesus. E nessa oração, sobretudo no contexto, se a gente não perceber os detalhes, a gente não pega a mensagem que Jesus quer transmitir. Então eu vou me ater um pouquinho aos detalhes. Depois disso, irmãos, eu preciso fazer um exercício com os irmãos. Eu sempre falo isso, mas é verdade. O primeiro exercício nós lemos o texto e fizemos, que é fazer essa leitura do texto bíblico. Depois eu prometo aos irmãos que eu vou tentar explicar, porque isso aqui é de uma profundidade. E eu estou sendo sincero com as minhas limitações de oração aqui. Eu vou tentar explicar o que Jesus Cristo queria dizer. E vou aplicar na nossa vida para que a gente saia daqui alimentado pela palavra de Deus. Porque eu também tenho responsabilidade pastoral. Amém? Bom, se você é um estudioso da Bíblia, você já se perguntou por que o Novo Testamento começa com o Evangelho de Mateus, se Mateus não é o primeiro evangelho a ser produzido. Primeiro vem Marcos, depois Mateus, depois Lucas, e já no final do primeiro século, o Evangelho de João. E aí a pergunta que eu sempre me faço quando eu vou ler Mateus, por que Mateus vem primeiro do que Marcos, se Marcos é o primeiro evangelho a ser produzido? Porque Mateus tem muita similaridade com o Antigo Testamento. Se você pegar os primeiros 4 capítulos do Evangelho de Mateus, você vai ver se sua Bíblia tem uma indentação, um recuo em alguns textos do Evangelho de Mateus, percebe que esses textos são citações do Antigo Testamento, diretamente ou indiretamente. Então Mateus está provando que o nascimento de Jesus, a vida de João Batista, é a realização de profecias do Antigo Testamento. Mateus é o evangelho mais citado pelos pais da igreja. Então, por 2 razões, Mateus vem primeiro. Primeiro, porque ele tem muita proximidade com o Antigo Testamento e as suas profecias. E segundo, porque ele é o evangelho mais citado pelos pais da igreja. Então, por isso que o Novo Testamento começa com o Evangelho de Mateus. Mas o Evangelho de Mateus, ele tem 2 grandes objetivos. 2 grandes objetivos. Apresentar Jesus sobre 2 grandes aspectos. Quantos aspectos? Primeiro, Mateus faz questão de falar sobre Jesus como Jesus sendo mestre.
como Jesus sendo rei. E isso desde o início da sua vida. Se você pegar Mateus capítulo 2, verso 2, Mateus capítulo 2, verso 2, você vai ver a pergunta: aonde está o recém-nascido que é rei dos judeus? Aonde está o recém-nascido que é rei dos judeus? Então, Mateus quer apresentar que Jesus é rei desde o seu nascimento. E isso implica também no final da sua vida. Capítulo 27, verso de número 37. Está escrito assim o texto: este é Jesus, o rei dos judeus. Então, do nascimento de Jesus ao final de sua vida terrena, ele é o rei dos judeus. Mateus quer apresentar Jesus como rei, decore isso. Depois, Mateus quer apresentar Jesus como o grande mestre, aquele que ensina, aquele que fala das coisas do reino, ou aquele que fala das coisas do reino dos céus, ou do reino de Deus. São palavras similares. Jesus fala essa expressão, semelhante ao reino dos céus, ou semelhante ao reino de Deus, 37 vezes no seu discurso. Mateus apresenta Jesus como o grande mestre. E não só isso, meus irmãos. Mateus organiza todo o seu evangelho em cima de 5 grandes discursos de Jesus, que você quase que não encontra similaridade nos outros evangelhos. O primeiro grande discurso de Jesus é o capítulo 5, começa no capítulo 5, termina no capítulo 7, que é o discurso do Sermão da Montanha, que é o discurso da montanha, ou o sermão da planície. Esse primeiro discurso, que está o texto que nós lemos, é um sermão que Jesus faz assentado no monte e ensinando em voz alta, discípulos próximos, ouvintes um pouquinho mais longe, mas Jesus ensina coisas como justiça, como ética, como viver a vida plena no reino de Deus, sobre ansiedade, enfim, são textos importantes. Um outro grande discurso de Jesus está no capítulo 10 do Evangelho de Mateus. É o discurso de envio e de chamada destes discípulos, né? O capítulo de número 13 tem um discurso belíssimo. Se eu fosse os irmãos, dedicariam um tempo para ler o capítulo 13, porque são as parábolas do reino de Deus. São parábolas maravilhosas. Se você também observar o capítulo de número 18, que é um dos últimos discursos de Jesus, ele fala sobre regras comunitárias, como viver em um ambiente saudável, como amar os irmãos. E por último, ele faz um discurso contra os fariseus, contra os saduceus e contra as escolas hipócritas da época. Capítulo 23 ao capítulo de número 25 que nós lemos. No texto que nós lemos, irmãos, que está exatamente no primeiro discurso de Jesus, Jesus está ensinando um modelo de oração ideal, um modelo de oração que nós devemos praticar. O contexto deste texto aqui de Mateus é Jesus ensinando no monte os seus ouvintes, discípulos próximos, ouvintes um pouquinho mais longe. Em Lucas, o contexto é diferente, que é o texto similar. Lucas fala que é um pedido dos discípulos: Senhor Jesus, nos ensina a orar. Senhor Jesus, nos ensina a orar. Aqui em Mateus, Jesus está discursando sobre o modelo de oração. Mas eu queria fazer algumas observações iniciais sobre esta oração. Esta oração é uma oração breve, muito breve. Na verdade, ela é 10 vezes menor do que as orações costumeiras na época de Jesus.
eles ficavam orando em pé nas praças, com orações às vezes muito longas, né? Com orações às vezes muito extensas, e Jesus propõe um modelo de oração menor, mas com uma carga de intenção maior. Ele propõe um modelo de oração menor, mas com uma entrega maior, porque ele precisa descaracterizar a hipocrisia. A gente vai chegar lá. Uns consideram essa oração um mero esboço e dizem: nós não precisamos seguir esse modelo de oração, porque não é isso que Jesus Cristo quer que a gente faça. Essa adoração não pode se tornar, abre aspas, uma reza. Ela tem que ser uma oração modelo. Não quer dizer que eu tenho que repetir as mesmas palavras de Jesus. Não, é a oração que tem princípios, e dentro desses princípios eu preciso seguir esses princípios que esta oração me traz. Então a maioria concorda que este modelo não exige repetições absolutas. Você não precisa fazer a oração decorada, mas nada impede de você fazê-lo. Porque na igreja dos primeiros séculos, primeiro, segundo, terceiro, Ambrósio, Cirilo, São Jerônimo, faziam a oração do Pai Nosso tranquilamente, inclusive repetindo as orações conforme Jesus ensinou. Mas não é a intenção de Jesus Cristo ao orarmos. Mas esta oração tem verdades ricas do reino de Deus. Tem verdades ricas do reino de Deus. John Wesley disse que esta oração é um manual de uma vida de adoração. Vou repetir. John Wesley disse que esta oração é um manual de vida de adoração. Vou repetir. É um manual de vida de oração. Ela é uma oração simples, meu irmão, franca, uma oração franca, uma oração de coração rasgado, aberto. É uma oração que um estadista, doutor faz, mas também alguém da limpeza, simples, indouto, consegue fazer do mesmo jeito. Não importa a classe social, cor, etnia, todos fazem esta oração com as mesmas intenções diante de Deus. De joelhos, todos nós somos iguais. Olhe para mim, diante de Deus, as nossas súplicas não têm fila de prioridade, tá? Não é porque o pastor Ivan e o pastor Fabiano têm cargo eclesiástico que as orações deles sobem mais rápido. Não é isso que a Bíblia nos ensina. De joelho, em secreto, o Pai que está em secreto vê, escuta e contempla a nossa oração. Apesar desta oração ser simples, ela é sofisticada. Inclusive, eu vi um artista esses dias dizendo: o mais alto nível de sofisticação é a simplicidade. Se você vê alguém fazendo uma coisa bem sofisticada e simples, não se engane, pode ser muito difícil. Já viu aquelas pessoas que fazem tão bem as atividades que elas fazem, que na verdade você pensa, é muito fácil. Aí você vai botar a mão, meu Deus, que difícil. Só que ela faz tão bem que parece ser simples, mas não se engane. É difícil fazer isso. A oração do Pai Nosso parece simples, mas é sofisticada. E é muito difícil você seguir esses princípios. Dói muito, e vocês vão ver por que dói muito. Então, é uma oração, e Jesus vai ensinar como se deve orar. E aí no verso de número 5, ele diz assim, e quando orardes,
quando vocês orardes, plural, percebe isso? Plural. Não serei como os hipócritas, porque gostam, olhe para mim, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Jesus usa no plural essa expressão, quando orardes, ou seja, ele está falando para todo mundo que está ouvindo o seu discurso. Quando vocês orarem, então a suposição é que todos oram, ok? Todos oram, a suposição é que todos estão orando. Uns com intenções boas e outros com intenções ruins, ou com a intenção errada. Quando vocês orarem, não façam como os hipócritas. Não façam como os hipócritas, porque os hipócritas oram. Olha só que loucura. Os hipócritas oram, gostam de orar. Não sou eu que estou dizendo, é o texto. Porque eles gostam de orar, porém, em pé, nas praças, nos cantos das esquinas, e a intenção deles é que eles sejam vistos dos homens. Oh, irmão, que oração ruim. E quando Jesus usa essa expressão hipócrita, ele está falando de performance, porque essa expressão no grego é hipócrites, que significa um artista em cima do palco grego na época de Jesus, com máscara, fingindo ser uma coisa que não é. Jesus está dizendo o seguinte: vocês não podem ser oradores de performance, vocês não podem ser hipócritas como eles, vocês não podem subir no palco com essa máscara, vocês não podem se fingir como sendo uma pessoa e é outra. Jesus está dizendo: eu não quero performance, eu não quero hipocrisia, eu não quero que você seja uma pessoa aqui e outra pessoa lá. Eu preciso que os seus rostos, a sua face, esteja limpa diante da minha presença. Eu estou sentindo minha alma tremer já. Jesus está ensinando basicamente o seguinte: vocês não podem ser como os atores, que cada dia da vida veste uma máscara diferente e vive uma vida diferente. Eu não estou falando aqui de temperamento e nem de TPM, porque a gente sabe que os hormônios sobem e o comportamento às vezes muda. Não estou falando disso, eu estou falando de uma vida de farsa, uma vida de máscara, uma vida de palco, que não é essa vida que Jesus Cristo planejou para nós. E ele está dizendo: você pode até orar, mas eu te conheço. Você pode até ficar, Jesus me ajuda a pregar. Você pode até ficar na esquina, Senhor me abençoa, na frente do pastor, Senhor, eu oro com fé, mas por dentro a vida está do avesso. Ô irmão, e coisa difícil é ajudar um hipócrita, porque na hipocrisia tudo está bem. É muito difícil um hipócrita se arrepender, porque se você perguntar como vai a tua vida, ele não tem uma resposta sadia, ele vai estar sempre por cima. Eu tenho uns 2, 3 amigos, depois você corta isso aqui, pelo amor de Deus, que nitidamente eles vivem uma vida hipócrita.
E eu fico, Senhor, me ajuda a lidar com essa hipocrisia que eu estou vendo aqui na minha frente. É uma vida na rede social e uma outra vida fora dela. Segura, vai apertar. É uma vida dentro da igreja e uma outra vida fora dela. E o problema de tudo isso é que eles podem conviver com a gente, porque a gente quer a salvação desses hipócritas. E o pior, eles gostam de estar aqui. E eles gostam de manter essa vida. Eles gostam de aparecer, eles gostam de estar na frente, eles gostam de mostrar que eles fazem, que eles executam, mas eu tenho uma notícia para te dar. Pedro também alertou sobre isso na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Ele diz o seguinte: despojando, portanto, de toda a maldade e dolo e de toda a hipocrisia. Ele usa a mesma palavra de Jesus Cristo. Olha, ele está dando uma dica para nós: saia do palco do teatro grego e vista-se com a roupa da sinceridade. Olhe bem para mim, saia do palco do teatro grego e vista-se com roupa de sinceridade. Hipocrisia ou os hipócritas pode estar até no nosso meio, mas não crescem para a salvação. E não sou eu que estou dizendo, é o texto de Pedro. Olha, de toda hipocrisia e inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dada crescimento para a salvação. Segura! O hipócrita também come, mas come mal. Oh, Jesus! O hipócrita também adora, mas adora mal. O hipócrita também ora, mas ora mal. O hipócrita também oferta, mas a intenção do coração não é de glorificar a Deus. Deus está dando uma saída para nós aqui. Eles amam estar na sinagoga, eles amam estar próximo, e a expressão aqui que Jesus usa quando diz gostam, amam, é filéu, que é o amor da amizade, ou seja, eles abraçaram a religião externa, sem nenhum movimento interno. É um grande hipócrita. Você deve conhecer pessoas assim, e parece que está duro, mas Jesus está abrindo um contexto para dizer qual que é o modelo de oração ideal. Mas deixa eu fazer um parênteses aqui. Jesus não quer amante da religião, tá? Ele não quer. Ele não quer amantes da religiosidade. Ele não quer. Ele quer pessoas que adorem em espírito e em verdade. Mas sabe o que me preocupa? Que a oração deles é a oração para eles serem vistos. E a expressão aqui para serem vistos é phainon no grego. E quer dizer o seguinte: eles querem brilhar, eles querem aparecer, quer que os olhos de alguém encontre eles nas esquinas e nas praças. O pedido basicamente é: me nota, eu estou fazendo, mas quem faz, irmão, quem faz para Deus, não procura glória para si. Olhe bem para mim, a recompensa deles chega por Sedex 10, chega rápido, chega pela DHL Express, chega por qualquer outro mecanismo rápido. Jesus disse: eles já receberam a recompensa.
E o que me assusta, irmão, não é uma recompensa ruim. Olhe para mim, porque Jesus está dizendo, a recompensa eles já receberam. E qual é esta recompensa? Isso me assusta, porque Jesus poderia punir eles. Eles vão receber recompensa ruim no final. Não, Jesus não faz isso. Ele diz, já receberam a recompensa. Qual é a recompensa? Ser visto pelos homens. E deixa eu te lembrar uma coisa aqui, ser vistos pelos homens não é recompensa de Deus. Ser lembrado pelos homens não é recompensa de Deus. Oh, Jesus. Então nem todo mundo que está aí na mídia, bombando no Instagram, é pessoas para que você se espelhe, ou é pessoas para que você oriente sua vida, porque muitos deles são grandes hipócritas, e muitos deles já receberam a recompensa, vai ficar aqui, vai ser visto pelos homens, mas Jesus não quer pessoas vistas pelos homens, Jesus quer pessoas que vão no secreto. Eu estou sentindo a minha presença, a presença do Espírito Santo na minha alma. A recompensa não assusta, não é tenebrosa, não é vingativa. A recompensa é ser contemplado pelos... Isso me assusta, irmão. Isso me assusta. Quando eu leio isso, meu Deus do céu, a recompensa desses hipócritas é o que eles mais querem, é ser visto pelos homens. Que loucura, Jesus, você não podia punir ele, abrir o céu e rasgar a vida dos caras? Não, porque o hipócrita ainda tem chance de conversão, e é bom ele estar próximo, é bom ele ver a vida de alguém íntegro. Oh, Jesus, levanta a tua mão direita, porque isso aqui é uma profecia para a tua alma. Jesus está dizendo aqui, eu vou usar a tua vida sincera para converter a vida dos hipócritas. Vou repetir, vou usar a tua vida sincera para converter a vida dos hipócritas. Oh, Jesus, fecha a tua mão, eu vou usar a tua oração, eu vou usar o teu jejum, eu vou usar o teu secreto, eu vou usar os teus princípios, eu vou usar a tua vida para converter estes e aqueles que não são verdadeiros. E não se assuste, meu irmão, olhe bem para mim, não se assuste. Jesus usou a parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram nécias. Pela lógica econômica, 50% é imprudente. Então não se assuste, nós podemos estar vivendo do lado de pessoas que são grandes hipócritas. Você olha para uma pessoa e diz assim, jamais essa pessoa faria isso comigo, no outro dia ela faz. Meu Deus, que loucura, cara, eu achei que esse cara era um cara íntegro, achei que essa irmã era uma pessoa íntegra, ela falou mal de mim. Irmãos, não tem problema, isso aqui é igreja mesmo. A perfeita é a invisível, a visível tem muitas imperfeições, mas graças a Deus que no soar da trombeta o trigo e o joio vão ser separados. A mãozinha de Jesus está lá com a pá, joga para o alto, o que ficar é trigo e o que surgir e foi embora é palha. Vai, Jesus, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Oh, glória a Deus, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Jesus, nessa última hora da igreja, não se assuste não, as máscaras dos hipócritas cairão e se revelará os grandes e os pequenos que são filhos verdadeiramente de Deus. A nossa alma geme, a nossa expectativa está ardente para a manifestação dos filhos de Deus. Oh glória, oh glória. O recado para nós hoje é: eu não aceito, diz o Senhor, culto com maquiagem. E eu não estou dizendo daquele pozinho que você passa na cara, mas aquilo que esconde a tua alma. Jesus conhece o teu discurso, mas conhece o teu coração. Ele conhece a tua palavra, mas conhece a tua vida. Ele conhece o teu andar, mas
mas sabe aonde o seu coração está preso. Levanta a tua mão direita para o céu. Para os hipócritas, meu amigo, se converta. Para os adoradores, Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Quem pode adorar a Deus por um minuto, dando glórias, dando glórias. É micanda rácia. Onde estão os verdadeiros? Vamos ver se a gente incendeia aqueles que são falsos também, porque vai que o fogo começa a purificar aqui. Vai que Deus quer converter o coração de algum Saulo. Oh glória! Vai que Deus quer balançar a figueira, a videira aqui essa noite. Vai que Ele quer batizar. Vai que Ele quer curar. Vai que o de repente de Deus começa a acontecer aqui. Só começa a acontecer quando os verdadeiros se manifestam. Onde estão aqueles que ainda têm calo no joelho? Onde estão aqueles que ainda levam lenço para orar? Onde estão aqueles que qualquer salmo movimenta o teu coração? Que qualquer hino da harpa mexe com a tua alma? Aonde estão aqueles sensíveis à voz do Espírito Santo? Aí Jesus diz o seguinte: olha, meu Deus do céu, me ajude a pregar. Olhe bem para mim, isso aqui é tão forte. Capítulo 6, verso 6. Quando vocês orarem, plural, né? No 6 está no singular. Tu, porém, quem está perto? Quem está perto? Quem está perto? Quem tá perto? Os discípulos. Os hipócritas estão aí. Vou falar baixinho. Vocês, tu, que estão aqui à minha volta, quando vocês forem orar, Jesus não faz acepção de pessoas para salvação, para se envolver na sua graça, nos seus mistérios, no seu secreto, é para poucos. Não tem problema, tu pode ir salvo tranquilamente, se envolver no secreto. É para quem está próximo de Jesus, é para quem está pertinho dele. Oh Jesus Cristo, vocês, quando forem orar, entrem no quarto. Não é fechando a porta, tá lá, ó, fechada a porta, aí vocês oram. Não é para deixar a porta semi-aberta. Garanta que ela esteja fechada, porque os ladrões podem saquear. Garanta que a porta esteja fechada. E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, muito séria. A expressão quarto no grego é tameion. Tameion. Não existe quarto na época de Jesus, como a gente pensa aqui hoje. A casa era um salão só, e o que separava eram cortinas. O único quarto que existia com fechadura era a despensa. Onde as mulheres guardavam os trigos, os grãos, o azeite, os tesouros. Oh Jesus! Era o lugar mais importante para um agricultor. Era um lugar mais importante para a mulher. E era a única parte de uma casa que poderia ser trancada. E pasmem os senhores, não tinha nem janela. E o que mais me assusta é
essa expressão aparece para descrever quando José vai chorar pelo reconhecimento dos seus irmãos. Ele entra na câmara e chora. E por que ele grita? Porque ninguém escuta. É fechado. É o quarto da guerra. Oh, aleluia. É o quarto de você quebrar tudo e orar e chorar e clamar. Só que tem um problema. Quando você entra, você enxerga as suas dispensas, aquilo que Deus já te entregou. Seus tesouros estão lá, a tua provisão está lá, o teu mantimento está lá. Quando você entra lá, você enxerga a foto dos teus filhos, a mesa da tua casa, a profissão que Deus te deu, a família que Deus te entregou. Lá tem as chaves dos cofres, as senhas dos bancos. Lá você enxerga o que Deus já fez por você. Jesus está nos convidando aqui. Entre neste quarto. E pasmem os senhores, este quarto pode aparecer no meio da sé, com um monte de gente do lado, e você está trancado no meio da sé, dentro do secreto. Oh glória! Jesus está dizendo para a tua alma: quem quer secreto comigo, não tem lugar. Ajoelha, se entrega e começa a louvar ao nome de Jesus Cristo. Na sinagoga eles querem ser vistos, eles querem ser lembrados, mas no seu quarto ninguém vê. Mas eu tenho uma notícia: não tem janela, a porta está trancada. Mas Jesus disse: quando você orar, orareis ao teu Pai que está no secreto. O Pai já entrou no secreto e está te esperando do lado de dentro, dizendo: venha, tranque a porta, porque eu quero falar com você. Ela me canto, raça quer me dar. Levanta a tua mão direita. Jesus está dizendo: entra, que eu quero um encontro com você aqui essa noite. Fecha a porta, esquece os problemas e se entregue aqui. Eu vou cuidar da tua saúde, eu vou cuidar da tua casa, eu vou cuidar. Não vai faltar nada enquanto você está no meu secreto. Está no meu secreto, está no meu secreto. Eu provejo, eu provejo. Quem pode levantar as suas mãos e adorar ao Deus do secreto? Ela é me candarrácia comundúria. Jesus está chamando pessoas para sair da sala. Eu não te quero mais na sala, eu te quero na minha presença. Eu te quero dentro do meu secreto. Eu te quero orando ao Deus que escuta a nossa oração. Quem pode levantar a sua mão e adorar o Senhor? Espírito Santo, Deus está invadindo aí o teu secreto. Isso aqui, eu sei que eu não estou pregando, eu sei que eu não estou profetizando, isso aqui é uma profecia. Deus está invadindo a tua alma aí agora. E Ele está dizendo: eu vou abrir essa porta, você vai fechar pelo lado de fora, e nós vamos juntos ter um diálogo. Eu quero você próximo,
Só quem está próximo escuta as minhas parábolas, as minhas pérolas, recebe as minhas instruções. Eu removo a hipocrisia, eu removo a maledicência, eu removo a inveja. Eita, camando que a séria. Olha, eu entrando em secreto aqui, diz o Senhor, e vou transformar coração de pedra em coração de carne. Olha, eu transformando a vida de jovens aqui. Que manaca séria. Olha, eu te dando experiência espiritual, minha irmã. Olha, eu te dando experiência, meu jovem. Eu te visito no teu quarto. Enquanto você está mexendo no notebook, se prepara. A minha voz vai mexer com a tua alma. Ô jovem, eu vou entrar no meio da tua crise de ansiedade. Vou fechar essa porta e vou mexer no teu coração. Vou abalar a tua estrutura, camandaca séria, e vou mexer, porque esse quarto é meu, a despensa é minha, a sua casa é minha, nada que você tem aí é teu, mas eu mexo, porque eu quero um secreto na tua vida, eu quero um encontro contigo. Chega de ficar na sala, chega de contar gotas. Deus diz para esta igreja: vocês vão navegar ainda mais no oceano da minha graça. Olha, eu curando no secreto, olha, eu atendendo orações no secreto, olha, eu abrindo porta, olha, eu despejando a despensa. Não vai faltar o pão, não vai faltar o alimento. Eu vou cuidar da tua casa. A porta tranca. A porta tranca. E vou encerrar já. A expressão secreto é criptos. Oculto, invisível. Nós acreditamos num Deus pessoal, imanente, transcendente, mas que Ele é invisível. E o dia que Ele deixar de ser invisível, Ele não é mais Deus, porque esta é a graça, é a invisibilidade do próprio Deus. Porém, entretanto, todavia, Ele está no quarto, presente, e aquele que ora no secreto é recompensado. Minha pergunta é: qual é a recompensa? A própria presença perceptível do Deus invisível. Aí tem gente: o evangelho não pode ser resumido a sentimentos. Não pode ser, mas ele mexe. Mas eu sinto, oh glória, eu sei que quando ele aparece, quando ele se manifesta, eita, a energia calórica do meu corpo aumenta, oh glória. As lágrimas são irresistíveis, ela desce. Eu sei que quando Ele responde, o corpo reage. A cura, a libertação, a liberdade no Espírito Santo. Se você não gosta de sentir, é um problema seu. Mas para nós pentecostais, a realidade mexe nos ossos, mexe na carne. E aí, às vezes Ele quer mexer na língua, então Ele batiza com o Espírito Santo. E aí você começa a falar em outras línguas. Aí Ele quer mexer nas doenças e Ele cura. O reino do céu desce para a terra, e aquilo que tem no céu cai na terra. Liberdade, cura, alegria. Não há doenças, há choro de alegria, mas de tristeza não. Jesus vai dando a cara deste mundo como a cara do reino dos céus. Oh glória, só aqueles que entram no secreto podem viver coisas assim. Quem pode levantar as suas mãos?
Fique de pé. Eu não vou te chamar aqui na frente, mas eu vou pedir para você. Tá na hora já. Aquele quarto tá só te esperando. Vai pra guerra lá. Põe aquele fundo musical. Põe aquele louvorzão. Diz: mãe, não me chama. Eu vou orar agora. Esposa, tô no escritório. Eu vou me entregar agora. Ela me canta raça e a comundúria. Na oração encontro paz. Na oração, orar a Deus faz bem ao alma. Falar com Deus. ih, camada raça. Dê a mão para esse irmão aí. A gente ficou muito tempo na pandemia sem dar a mão. Vamos dar a mão, dá a mão para esse irmãozinho, vamos orar juntos. Eita Jesus. Apesar de estar de mão dadas, o secreto é seu. É o seu momento.